Você está ouvindo o Futuro se Equilibra, podcast do Porvir sobre equidade na educação. Contamos com o apoio do Instituto Unibanco. Bom, o trabalho afeta a equidade da educação de várias maneiras. A principal delas é que os jovens que têm que trabalhar são aqueles das famílias mais pobres, principalmente, né? Porque eles têm que complementar a renda familiar. No caso das famílias mais ricas, não há essa necessidade. As famílias têm renda suficiente para alimentação, remédios, transporte, moradia e viver confortavelmente, né? Inclusive com viagens e tudo. Então, o jovem pode ficar somente estudando, ao passo que nas famílias mais pobres, ele muitas vezes tem que trabalhar durante o dia, não é nem trabalhar meio período, nem estágio, ele tem que trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. E isso prejudica o aprendizado do aluno mais pobre, né? Porque vários estudos mostram que quem trabalha acaba tendo um aprendizado mais baixo, mesmo após controlar pelas características socioeconômicas da família do jovem. Então, esse é o principal ponto. Como o jovem acaba aprendendo menos, ele repete mais de ano, ele tem uma formação um pouco pior, e aí quando ele entra no mercado de trabalho ele ganha um salário mais baixo, muitas vezes não consegue um emprego formal, e acaba continuando a trabalhar no setor informal ou trabalho por conta própria. Então, isso acaba prejudicando todo o futuro do jovem e agravando a desigualdade de renda e a pobreza. Com a economia em crise, era de se esperar que a procura por emprego aumentasse. Era também de se esperar que isso gerasse uma evasão escolar. Muitas crianças, adolescentes e jovens têm deixado de estudar para procurar emprego. Essa é uma forma de colaborar com o sustento dentro de casa. E a pandemia de Covid-19 aprofundou esse cenário. Eu sou a Tatiana Klix, diretora do Porvir, e o Futuro se Equilibra de hoje trata sobre escola e trabalho e como a equidade na educação está em xeque nesta equação. Como vocês sabem, em todo início de episódio nós compartilhamos uma história real sobre a temática que estamos abordando. Hoje vamos contar a história de Maria do Carmo Regiane Silva, que mora em São Sebastião do Umbuzeiro, na Paraíba. Quem interpreta é a Flávia Souza. Eu cresci vendo minha mãe trabalhar sozinha. Na minha casa éramos eu, ela, minha irmã mais nova, era ela sozinha para arcar com todas as responsabilidades. Em um certo sentido, me sentia um peso. Eu sou Maria do Carmo Regiane Silva, tenho 28 anos. Na vontade de diminuir essa carga, eu comecei a trabalhar. Era muito cedo para qualquer pessoa. Eu estava na quinta série, que correspondia ao sexto ano de agora. Nessa época eu ainda continuei estudando, mas era uma situação diferente. Estava conversando com meu professor de geografia e ele tinha me dito que a esposa dele queria voltar a estudar. Queria fazer a EJA, mas as crianças, filhos dele, não tinham com quem ficar. E eu me prontifiquei a realizar essa tarefa. Mas era uma criança cuidando de outras crianças, né? Eu tinha por volta de 14 anos nesse período. Estudava durante o dia e à noite ia ficar com as crianças. Esse foi o meu, entre aspas, primeiro emprego. E a minha vida seguiu. Quando cheguei aos 17 anos, estava no primeiro ano do ensino médio. Foi aí que eu parei de estudar de novo. O que aconteceu? Gravidez. As responsabilidades aumentaram. Eu arranjei um outro emprego como cuidadora de idosos, tomava conta de uma senhora que tinha Alzheimer. Era o dia inteiro com ela. E não dava mais para conciliar o trabalho, os estudos e a minha vida pessoal. Tudo era muito cansativo. Então, depois que concluí o primeiro ano, eu saí da escola. Foram 4 anos que fiquei longe e, apesar de sempre ter tido uma boa relação com a escola, eu demorei a voltar porque não tinha incentivo.
Eu também comecei a achar que era por conta da idade, eu não tinha cabeça para estudar, como se meu tempo tivesse passado. Sabe que às vezes parecia uma coisa cíclica. Meus avós pararam de estudar, minha mãe, minhas tias. Comigo podia ser diferente? Não foi 100% falta de incentivo, porque um colega meu, voltando de Pernambuco, ficava me falando o tempo inteiro que eu precisava voltar a estudar. Com muito custo, eu fiz minha matrícula na EJA. Além da responsabilidade do trabalho, eu tinha também uma missão, que era ser mãe. Tinham dias que eu levava minha filha para a escola, em outros minha mãe era quem fazia isso, porque ela trabalhava como merendeira na escola. Os professores sempre foram muito compreensivos com esses arranjos. Quando eu chegava atrasada por causa do serviço, eles também me entendiam. É uma força grande de equilíbrio que a gente precisa fazer. Aqui onde eu moro, em São Sebastião do Buzeiro, na Paraíba, é interior. As vagas de trabalho são poucas. Eu sentia quando ia procurar um emprego e via a importância de ter concluído o ensino médio. Concurso? Muito difícil. Eu não ter terminado o ensino médio pesava bastante. Eu mesma me julgava bastante, mas consegui concluir o ensino médio com a EJA. Agora eu estou pensando numa faculdade. Gosto muito de psicologia, mas a gente vai caminhando, né? Hoje eu estou fazendo um curso técnico de enfermagem, sou orientadora social e trabalho com crianças aqui na minha cidade. E aí eu vejo crianças na mesma situação que eu já estive, trabalhando. E a gente faz de tudo para mudar essa situação. Às vezes não é nem o trabalho, é exploração. Criança não trabalha. Criança tem que estudar. Esse é o certo. O trabalho informal cresceu. A fome aumentou. Alguém estuda com fome? E no período de aulas remotas, quem não tem dinheiro para comida, tem dinheiro para celular ou computador? Acaba que as coisas ficam muito ligadas. Para muitos jovens e adolescentes, a solução para resolver os problemas na família é abandonar os estudos e procurar um emprego. De acordo com a pesquisa Juventudes e a Pandemia, 4 a cada 10 jovens que trabalharam durante a pandemia tiveram renda vinda da informalidade e de trabalhos autônomos. A Global Opportunity Youth Network de São Paulo apontou que há uma tendência de crescimento no desemprego entre os jovens. Durante a pandemia, 80% das famílias nas favelas de todo o Brasil passaram a sobreviver com menos da metade da renda que costumavam ter. Os jovens foram os que mais perderam renda, uma redução de 26% em comparação à média da população em geral, de 20,1%. Neste mesmo período, empresas suspenderam 52% dos contratos de jovens aprendizes. E a escola? Onde fica nessa história? Quais são os grandes desafios desses nossos tempos quando se pensa em trabalho, escola e juventudes? A escola tem que ficar de olho. Então, a evasão não acontece de uma hora para outra. O aluno acorda um dia e fala, não vou mais estudar. Não é isso. Ele vai indo mal nas provas, ele vai faltando mais. E aí a escola tem que ir atrás desse aluno, da família do aluno, entender o que está acontecendo, explicar a importância de concluir o ensino fundamental, o ensino médio, que depois ele vai poder trabalhar o resto da vida inteira, que ele pode fazer uma opção de ensino técnico. Então, o mais importante é que a escola, tanto os professores como os coordenadores e o próprio diretor, saiba e acompanhe a presença de todos os alunos. Não é só o professor preencher, fazer a chamada e isso vai para um lugar e desaparece. Tem que entender e identificar quem está faltando muito, porque esse é um sinal de que o aluno deve evadir no futuro. Esse que você acabou de ouvir é o Naércio Menezes, professor de Economia e coordenador da Cátedra Ruth Cardoso, do INSPER. Para além das questões do dia a dia e da própria sobrevivência,
As juventudes têm vontades e necessidade de se sentir participantes do grupo, o que também influencia na relação trabalho e escola. O jovem, muitas vezes, ele quer comprar o tênis, ele quer comprar uma roupa, e é normal, né? Ele vê os seus colegas, às vezes, em condições financeiras melhores, que aparece com um tênis, com uma camisa descolada, e ele quer ter também. Então, ele vai querer trabalhar para conseguir essa renda. E ele não consegue ver que a escolaridade traz um ganho salarial no longo prazo. Então, muitas vezes, o jovem tem uma visão de curto prazo. Por quê? Porque o grande diferencial de salário, na verdade, está no ensino superior, né? Se você faz o ensino superior, você ganha 3 vezes mais do que no ensino médio, para o resto da vida. E ele só vai conseguir entrar no ensino superior se ele terminar o ensino médio, obviamente. Ou se ele fizer o Enseja, né? o antigo supletivo. Está muito longe para ele, né? Porque ele vai ver, se eu fizer o ensino médio, eu vou ter que aprender 17 matérias, algumas das quais eu não acho interessante. Depois eu vou ganhar um pouco mais, porque o diferencial do salário do ensino médio não é tão grande assim. E aí eu vou acabar no setor informal, ou ficar sem emprego, sem trabalho, então melhor largar a escola. O que ele não vê é que se ele concluir o ensino médio, ele pode entrar no ensino superior, ele pode ter uma bolsa do ProUni, ele pode fazer um ensino superior tecnológico, o que vai permitir que ele mude de vida totalmente, que ele consiga ter um salário maior, fique menos dependente de programas de governo. Então a escola tem que ajudar o jovem a pensar no longo prazo, essa é a questão. E quais seriam os desafios que estão diretamente associados à evasão no universo jovem? Eu acredito que um dos problemas principais associados à evasão é a idade do jovem. Então, quando o jovem fica mais velho, por repetir de ano, ele repete de ano 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aí ele fica mais velho, aí ele chega no ensino médio, por exemplo, já com 17, 18 anos. Aí a tentação de trabalhar, de ter um salário, é muito grande, e ao mesmo tempo o jovem acaba ficando sem paciência de assistir todas as aulas, ter cerca de 17 matérias. Então isso contribui para a evasão. Então a primeira coisa que eu sou favorável é você diminuir essas taxas de repetência. Eu acho que a repetência é muito contraprodutivo. Por exemplo, o jovem perde uma disciplina, não consegue recuperar, e aí tem que fazer todo ano novamente. E aí o jovem vai ficando estigmatizado, ele é o mais velho da turma, ele é o repetente, e ele vai desanimando mais ainda, e aí uma hora ele prefere ir trabalhar, porque ele já está na idade, já está com 17, 18 anos. Então a primeira coisa é só usar a repetência em casos extremos. Eu acho que o aluno pode ser recuperado, ele pode passar de ano e ter uma aula intensiva, né, no contraturno, um reforço escolar. Então, esse é um dos principais fatores que levam à evasão, é a repetência e a idade avançada com relação ao resto da turma. Ter que trabalhar faz com que muitos jovens deixem os estudos, ampliando assim o índice de evasão. E, ao não estudar, as chances de ascensão social acabam diminuindo. Aproximadamente metade dos nossos jovens que não vão trabalhar no setor formal, porque hoje em dia sem o ensino médio é muito difícil você entrar no setor formal ou prestar concurso. Então, esses jovens não vão contribuir para a produtividade, para o crescimento do país. Não é só uma questão social, é uma questão de crescimento econômico, que é o que permite gerar empregos, aumentar a renda, e isso é muito triste, na verdade. Os jovens estão desiludidos, eles estão desesperançosos, muitos deles. Eles não têm expectativas, eles não acreditam que vão conseguir trabalhar, que vão conseguir empreender, gerar empregos. Isso, além da questão social, além da desigualdade, ela afeta crescimento de produtividade, crescimento do país. Por isso que o Brasil não consegue crescer mais, por isso que a produtividade está estagnada há 40 anos. A gente perde jovens, principalmente negros e de famílias mais pobres, que não vão contribuir, se inserir de forma produtiva no país.
Segundo a Fundação Abrinq, existem atualmente mais de 1,7 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando. Com base em dados do IBGE, a organização pontuou que 86% dos adolescentes entre 14 e 17 anos que estão no mercado de trabalho se encontram em situações de trabalho infantil. A pesquisa também identificou que muitos destes postos de trabalho são prejudiciais à saúde, à moralidade e ao desenvolvimento. Transferências de renda para que a família possa ter condições de apoiar esse jovem, não viver numa situação de pobreza. Você tem que ter uma atenção básica na área da saúde, você tem que ter os CRAs, né? Nos municípios tem que dar apoio, tem que ficar de olho. Tudo isso é importante, você tem que ter pré-escola, esses jovens, quando crianças, tem que estar na pré-escola, você tem que desenvolver as habilidades socioemocionais. Quando você olha para o jovem, não é só resolver o problema do jovem com políticas para o jovem. Se você adotar políticas para as crianças, essas crianças vão ficar jovens no futuro. E aí, você protegendo as crianças, permitindo que as crianças se desenvolvam, que elas vão para a pré-escola, que elas tenham uns primeiros anos de vida saudáveis, com uma alimentação, é tudo isso junto. E aí, cuidando bastante das crianças, quando elas ficarem jovens, elas não vão estar passando por toda essa desilusão. Então, começa antes, isso que eu quero dizer. Não adianta só políticas de remediação. É lógico que tem que cuidar dos jovens atuais, né? Não vamos abandoná-los, mas você acaba tendo que enxugar gelo. Porque se você puder proteger antes, você evita que a situação chegue nesse ponto. Então é todo um ciclo de vida. E é importante ressaltar também isso, que se o jovem é neném, ele não estuda, dificilmente no futuro ele vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. Então ele vai ficar nessa situação durante a vida inteira. Depois vai precisar de novos programas de assistência do governo. Muitas meninas acabam tendo filhos na adolescência. Essa é uma outra questão também. Acaba tendo que cuidar de crianças que também tomam o tempo do aprendizado, por falta de esperança também, ou por falta de informação. Então, tem muitas coisas que você deve fazer, mas tem que começar desde cedo, desde a gravidez da mãe. Quanto mais cedo o ingresso no mercado de trabalho, maiores as chances de que isso afete a renda de adolescentes e jovens ao longo da vida. Está relacionado a uma questão de nível de escolaridade e acesso a oportunidades. É esse movimento que também contribui com os níveis altos de desigualdade social. O Futuro se Equilibra é uma produção do Porvir e conta com o apoio do Instituto Unibanco. A produção é de Larissa Werneck e Gabriela Cunha. A edição é do Gabriel Reis, da Podmix. O roteiro é meu e do Juan Oliveira, repórter do Porvir. Estamos chegando ao fim desta primeira temporada. Faltam apenas mais 2 episódios. Se você chegou agora e ainda não ouviu os outros, sugiro que faça isso. Todos eles estão disponíveis nas principais plataformas de podcasts. Daqui a 15 dias vamos falar sobre maternidade e educação. Se inscreva no podcast para não perder nenhum episódio. Eu sou a Tatiana Clix, diretora do Porvir. Muito obrigada pela escuta.